Queridos, a paz do Senhor Jesus a todos. Lição de número 1, a pessoa do Espírito Santo. Essa lição ela tem como o objetivo geral expor a doutrina bíblica acerca da pessoa do Espírito Santo, ou seja, dizer que o Espírito Santo é realmente uma pessoa. Essa lição ela tem três tópicos principais que são eles: a revelação do Espírito Santo nas Escrituras ou na Bíblia Sagrada, o Espírito Santo e Jesus Cristo. E o terceiro tópico diz assim: o Espírito Santo age no mundo e no ser humano. A revelação do Espírito Santo nas Escrituras, ela tem três subtópicos principais também, que são divindade do Espírito Santo, personalidade do Espírito Santo e atributos divinos do Espírito Santo. A divindade, Mateus capítulo 28, versículo 19, vai dizer assim: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, a fórmula do batismo. Como a pessoa deve ser batizada? Ela deve ser batizada em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Nestes três nomes. Por que nesses três nomes, Valdecir? Porque essas três pessoas formam um só Deus. Então, por isso que nós conhecemos como Deus triuno. Eles são três pessoas, mas é apenas um Deus. Também no próprio livro de Mateus, capítulo 3, versículo 16 e 17, vai dizer assim: e sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo, ou seja, em quem tenho prazer. Então Jesus estava sendo batizado no Rio Jordão por João, o Batista, João, aquele que batiza. Aí o Espírito Santo, numa forma corpórea de uma pomba, desceu sobre ele, e a voz do céu bradou, que era a voz do Pai, bradando: esse é o meu filho amado, no qual eu tenho prazer. Então as três pessoas você pode visualizar somente nesses dois versículos aqui. Você consegue visualizar as três pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E ainda também Atos capítulo 5, versículo 3 e 4. Preste bastante atenção que vai ficar bem claro aqui também, tá? Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo? Prestou atenção? Ananias mentiu ao Espírito Santo. E retivesse parte do preço da herdade, guardando-a não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder? Por que formaste este desígnio em teu coração? Presta atenção agora. Não mentistes aos homens, mas mentistes a Deus. Então, se você acompanhar aí na tua Bíblia, você vai ver. Então, primeiro vai dizer assim: por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo? Ele foi bem específico na pessoa, na qual pessoa de Deus ele havia mentido. Aí no finalzinho ele diz assim: não mentistes aos homens, mas mentistes a Deus. Ou seja, significa que o Espírito Santo é Deus. Personalidade. Então o Espírito Santo ele tem personalidade, ele tem intelecto, ele tem emoção, ele tem vontade, ele tem desejo, ele tem pensamento e ele é um ser inteligente. Intelecto. Romanos capítulo 8, versículo 27 vai dizer assim: e aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Então ele é inteligente, ele intercede por nós, ele cuida de cada um de nós. Emoção, ele também sente, ele tem sentimento. E não entristeçais. Efésios 4:30 vai dizer assim: e não entristeçais. Olha só, então ele tem sentimento, ele tem emoções. O Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Então, se ele entristece uma coisa, um objeto, não se entristece. Então tem que ser uma pessoa. O Espírito Santo é uma pessoa. Então ele tem emoção. E também ele tem vontade. Atos 16:7 vai dizer assim: e quando chegaram a Mísia, intentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito Santo não lhe permitiu. Então ele também tem vontade. Ele quer que você faça isso, ele quer que você faça aquilo, ou ele não quer que você faça isso e ele não quer que você faça aquilo. Então essa é a personalidade do Espírito Santo somente nesses três versículos. A Bíblia está repleta de versículos dizendo sobre a divindade do Espírito Santo, sobre a personalidade do Espírito Santo e sobre os atributos divinos.
do Espírito Santo. Mas como nós fazemos apenas um resumo, estou dando alguns versículos principais somente para a gente compreender, tá certo? Mas a Bíblia está cheia de exemplos nesse sentido, divindade, personalidade e atributos. Atributos nós vamos falar agora. Então, são vários atributos divinos que o Espírito Santo tem, porém, só vou citar 3 aqui também, devido ao nosso tempo corrido, tá? Então, atributos divinos, onipotência. Romanos capítulo 15, versículo 19, diz assim: pelo poder dos sinais e prodígios e pela virtude do Espírito de Deus, de maneira que desde Jerusalém e arredores e até o Lírico tenho pregado o Evangelho de Jesus Cristo. Paulo estava pregando o Evangelho de Jesus Cristo, mas havia também poder, havia sinais, ou seja, o Espírito Santo é poderoso. Os sinais que ele fazia, os sinais que ele operava, era através do Espírito Santo de Deus. Onisciência, João 16:13. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, eis que vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Só anuncia aquilo que há de vir aquele que tem conhecimento, aquele que é onisciente, aquele que sabe todas as coisas. Aliás, eu não disse, né? Mas onipotência significa que pode todas as coisas. Onisciência, que sabe todas as coisas. E o terceiro que nós anotamos aqui, onipresença, que está em todos os lugares. A onipresença está no Salmo 139. Eu citei aqui só o verso 4, mas se você ler o Salmo 139 todinho, vai estar falando da onipresença. Ele está em todos os lugares. Não havendo ainda palavra alguma na minha língua, eis que logo, ó Senhor, tu conheces. Então, precisa ser conhecedor de todas as coisas, onisciente, para poder dizer, para poder saber as coisas que irão acontecer, para saber o que nós iremos dizer, para saber como que foi formado o ser humano dentro do ventre, os ossos desenvolveram. Esse é o Espírito Santo de Deus, ele tem esse poder, ele tem esse atributo na sua vida. O resumo desse tópico diz assim: a Bíblia revela a verdade absoluta do Espírito Santo, sua personalidade e seus atributos. Tudo isso que nós estamos falando são versículos bíblicos, está dentro da minha Bíblia e está dentro da sua Bíblia também. Você pode conferir aí. O Espírito Santo e Jesus Cristo. Pericorese, uma palavra estranha, não é muito comum para nós, mas assim, o que significa isso? Habitação da pessoa da Trindade uma na outra. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eu prefiro dizer assim, o Pai, o Espírito Santo e o Filho. Então, esses três habitando um dentro do outro, é essa palavrinha aqui, pericorese, eu não sei nem a pronúncia dela direito, tá? Mas é uma das pessoas da Trindade habitando dentro da outra. Quando Jesus veio ao mundo, o Espírito Santo habitava dentro da pessoa dele. Então, esse relacionamento, desde antes que o mundo existisse. Deixa eu ver quais versículos eu anotei aqui. João 17:5. E agora, glorifica-me tu. Glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Então, tá vendo? Isso aqui já existia antes do mundo que nós conhecemos existir, já existia. Glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Também vai ter mais aqui. 1 Coríntios 2, versículo 10 e 11. Vai dizer assim: mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus que está em Deus, ou que nele está. O que mais nós temos aqui? O segundo subtópico, ele me glorificará. João 16,14 vai dizer assim: ele me glorificará porque há de receber do que é meu e vou-lo-á de anunciar. Quem está dizendo aqui? O próprio Jesus está dizendo assim: ele me glorificará porque vai receber do que é meu e também vai anunciar para vocês, ou para nós, que eu também estou incluso nisso daí. O terceiro subtópico é o efeito prático da pericórese. Filipenses capítulo 3, versículo 3. Porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus em espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo, e não confiamos na carne. Apocalipse capítulo 5, versículos 6 e 13 também vai dizer: e olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos,
que são 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. E ouvi a toda criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra e que estão no mar, e a todas as coisas que neles há, dizer ao que está assentado sobre o trono e ao Cordeiro, sejam dadas ações de graças e honra e glória e poder para todo sempre. Então foi dito a Deus o Pai e foi dito a Jesus o Filho, honra, glória, poder para todo o sempre. O 4, consubstancial com o Pai. Outra palavrinha que apareceu aqui, consubstancial, ou seja, da mesma substância com o Filho. João capítulo 10, versículo 30 vai dizer assim: eu e o Pai somos um. Peraí, como é que duas pessoas podem ser uma só? Então Jesus está dizendo que ele é o Pai? Ou o Pai era ele? Não, eu e o Pai somos um. Somos duas pessoas, mas nós formamos uma só. Ainda vem o Espírito Santo numa terceira, como nós conhecemos, uma terceira pessoa da Trindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Um dentro do outro, um habitando juntamente com o outro. É o significado da palavrinha difícil aqui, pericórese ou pericorese, não sei a pronúncia, tá bom? Que mais? Romanos capítulo 8, versículo 9 também diz assim: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal, infelizmente, não é dele. Você está falando, está inventando coisa? Não, eu estou dizendo que está escrito aqui, Romanos 8, 9. Pode ler na tua Bíblia. Se você não tem o Espírito de Cristo, se você não tem o Espírito de Deus, se você não tem o Espírito Santo habitando na sua vida, você não é dele. Infelizmente, é o que está escrito na Bíblia. Então, como que eu faço para ter o Espírito Santo? Receba Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida, que o Espírito Santo venha habitar dentro de você. Amém? Se você ainda não recebeu, faça isso agora mesmo. E ele vai vir habitar dentro de você a partir desse momento. Glória ao nome do Senhor. João 14,16 diz assim: e eu rogarei ao Pai, palavras de Jesus, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Olha só, então Jesus ele estava indo embora, palavras dele, ele estava indo embora, mas ele estava dizendo assim, ele vai dar outro Consolador, que é da mesma essência, que é da mesma substância, porque o tópico aqui não é esse, consubstancial com o Filho, da mesma substância que o Filho, então ele vai dar outro Consolador igualzinho a mim, para que fique convosco para sempre. Ou seja, Jesus estava indo, mas ele estava enviando um outro Consolador, que é o Espírito Santo, para estar conosco o tempo todo, para sempre. O que mais que nós temos aqui? O resumo desse tópico diz assim: há uma comunhão perfeita entre o Espírito Santo e Jesus Cristo, em que este é glorificado por aquele. Há uma comunhão perfeita entre o Espírito Santo e entre Jesus Cristo, em que Jesus é glorificado pelo Espírito Santo. Amém, queridos? E o terceiro tópico diz assim: o Espírito Santo age no mundo e no ser humano. Então esse tópico está dividido em 3 subtópicos principais, que são no mundo, no plano divino da salvação e na vida do ser humano, ou na vida humana. Então, como que ele age no mundo? Gênesis capítulo 1, versículo 2, vai dizer assim: e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então, lá desde Gênesis, nós já vimos o Espírito Santo operando, trabalhando, agindo aqui principalmente no mundo e posteriormente no ser humano, na nossa vida. O Salmo 104, verso 30 vai dizer assim: envias o teu Espírito e são criados, e assim renovas a face da terra. Leia esse Salmo 104 aqui para você ver que coisa fantástica, que coisa linda também. Anotamos só o verso 30, tá? Porque envias o teu Espírito e são criados, e assim renovas a face da terra. Renova com o quê? Renova com vida, renova com saúde, renova com prosperidade. Esse é o Espírito Santo agindo no mundo. No plano divino da salvação, 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 10, 11 e 12. Da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada. A graça foi dada a nós, mas eles profetizavam lá sem ter graça. No período da lei eles profetizavam, falavam sobre a graça que nós hoje recebemos, indagando
que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava neles indicava anteriormente, testificando os sofrimentos que a Cristo haviam de vir e a glória que se lhes havia de seguir. Então, tudo que nós vivemos hoje, aqui, tudo que nós passamos, os apóstolos viveram junto com Jesus Cristo, foi profetizado pelos profetas lá no Antigo Testamento, lá na dispensação da lei, aos quais foi revelado que não para si mesmos, mas para nós, eles ministravam estas coisas que agora vos foram anunciadas por aquele que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, para as quais coisas os anjos desejam bem atentar. Os anjos desejam pregar o Evangelho, Valdeci? Não, os anjos prestam bastante atenção quando nós estamos pregando o Evangelho. O que mais nós temos aqui? Plano divino da salvação ainda, né? Números capítulo 11, versículo 25. Então o Senhor desceu na nuvem e lhe falou, e tirando do Espírito que estava sobre ele, Deus desceu, tirou do Espírito que estava sobre Moisés, que estava em Moisés, e pôs sobre aqueles 70 anciãos. Ele tirou uma parte do Espírito que estava em Moisés e dividiu para 70 anciãos. E aconteceu que quando o Espírito repousou sobre eles, profetizaram, mas depois nunca mais. Então o Espírito aqui agindo no plano divino da salvação, Moisés achou pesado a carga para ele, e ele reclamou com Deus, ele falou com Deus. Deus falou assim: então tá bom, Moisés, do Espírito que está sobre você, eu vou tirar uma porção e vou dividir entre 70 anciãos, e esses anciãos vão te ajudar a conduzir o povo, a julgar o povo, a fazer a obra que eu preciso fazer. Tá certo? Então o Espírito Santo ele trabalha no mundo, no plano divino da salvação e na vida humana. O que mais? 1 Coríntios 12, 3 também vai falar aqui: portanto vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus é anátema ou Jesus é maldito. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor senão pelo Espírito Santo. Então, se a pessoa não tem o Espírito Santo, ela não consegue dizer que Jesus é o Senhor, porque ela não tem o Espírito Santo. E é a Bíblia quem está dizendo, não sou eu quem está dizendo. Ela também, uma pessoa que tem o Espírito Santo também não pode dizer Jesus é maldito, Jesus é anátema. Por quê? Porque ela tem o Espírito Santo. E o Espírito Santo não permite que isso aconteça. Porque, como nós vimos anteriormente, o Espírito Santo glorifica a Jesus. Então, quem tem o Espírito Santo vai automaticamente glorificar Jesus e não amaldiçoar, não chamá-lo de maldito. Mas também quem não tem, não pode dizer Jesus Cristo é o Senhor com toda a veracidade, com toda a certeza. Por quê? Porque não tem o Espírito Santo. Mais uma vez, como que eu faço para ter o Espírito Santo dentro de mim? Eu preciso. É só aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida, da sua alma. E o Espírito Santo vem habitar dentro de você. Glória a Deus. Na vida humana, Atos capítulo 2, versículos 17 e 18. Como Pedro entendeu? Por quê? Porque esse versículo Pedro citou de Joel 2 e 28. Eu vou ler os dois, tá bom? Atos 2, 17 e 18, que são as palavras de Pedro, e Joel 2 e 28 também. Atos 2, 17 e 18. Como Pedro entendeu? E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que prestou atenção, do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naqueles dias e profetizarão. Isso aqui foi o que Pedro entendeu. Por que eu citei do? Porque a diferença está nisso daí. Do é uma parte. Deus tirou do Espírito que estava em Moisés. Ele não tirou o Espírito, ele tirou do. Aqui também Pedro disse assim, do meu Espírito, ou seja, uma parte dele, e não ele completamente. Mas Joel profetizou diferente. Joel 2,28 diz assim, e há de ser que depois derramarei o meu Espírito. Derramarei ele todo, não derramarei parcela, derramarei ele todo sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. Existe a diferença entre o artigo o e a preposição do. É porque derramarei o meu Espírito, eu vou dar tudo que eu tenho a respeito do Espírito. Eu vou derramar do meu Espírito, então eu vou tirar uma parcela dele e vou acabar derramando. Então existe diferença, precisamos estar atentos aos detalhes na palavra de Deus.
Também, que mais aqui? Gálatas 5:22 vai falar do fruto do Espírito, mas você leia na sua casa. O fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Não vamos falar sobre isso agora, porque vai ter lições posteriores que vão falar especificamente sobre isso, tá bom? Dentro desse trimestre. E também vai falar, 1 Coríntios capítulo 12, do verso 4 a 11, vai falar sobre os dons espirituais, que nós também não vamos falar, porque posterior a isso vai ser falado, tá bom? Mas eu queria deixar mais 2 versículos aqui, para que, aliás, vou fazer o resumo aqui primeiro, resumo do tópico. O Espírito Santo atua na sustentabilidade de como e na interioridade na sustentabilidade do cosmo, do todo, e na interioridade do ser humano, convencendo do seu real estado, regenerando, capacitando para o serviço no reino de Deus. E os versículos que eu gostaria de deixar são 2 Coríntios 13:13, que é a bênção apostólica, que fala das 3 pessoas da Trindade, e também Números capítulo 6, versículo 24 até o 26, que fala da bênção sacerdotal, que também fala das 3 pessoas da Trindade, porém chama os 3 de Senhor. Então, veja bem, 2 Coríntios 13:13. Talvez a sua Bíblia esteja no versículo 14, dependendo da tradução, tá? Mas é o último versículo de 2 Coríntios capítulo 13. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém. Então falou do Senhor Jesus Cristo, falou de Deus e falou do Espírito Santo. Então a graça é do Senhor Jesus, o amor pertence a Deus e a comunhão é do Espírito Santo. Por que a graça é do Senhor Jesus Cristo? Porque Jesus Cristo trouxe a graça. Por que o amor é de Deus? Porque Deus amou o mundo de tal maneira. E porque o Espírito Santo é aquele que consola, é aquele que nos faz unir. Tá certo? Por isso que eu coloco ele no meio. O Pai, o Espírito Santo e o Filho. É por isso que eu faço dessa forma, porque ele é aquele que une as pessoas. Então ele é o Espírito da comunhão. Número 6, 24. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. E o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Então, ele falou o Senhor 3 vezes na bênção sacerdotal e eu quero te explicar agora. O Senhor te abençoe e te guarde. Quem que abençoa, quem que guarda? É o Pai. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia. Quem que é que tem misericórdia? Quem que o seu rosto resplandeceu no monte da transfiguração? Foi o Filho, foi o próprio Jesus diante dos apóstolos, diante de 3 apóstolos específicos. E o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Quem que é o Espírito da paz? É o Espírito Santo de Deus. Então as 3 pessoas já apareciam desde o Antigo Testamento. Amém, meus queridos? Deus abençoe a sua vida, seu ministério, sua família, seu lar e continue dando um ano abençoado a todos nós. Deus abençoe e até a nossa próxima aula, se assim Deus nos permitir.